Olá, queridos escritores, escritoras. Vamos começar agora a segunda parte dos 50 conselhos para um escritor iniciante. Caso você tenha chegado nesse vídeo já na segunda parte, é importante ver a primeira parte, que vai dos conselhos 1 ao 25. E agora vamos ver do 26 ao 50. Lembrando que é um complemento ao texto, que está aí na tela, que está no site. Então vamos lá, mãos à obra. Conselho 26. Sempre escreva na formatação correta. Tem um programa específico para o roteiro, caso seja o seu objetivo. Se você está fazendo uma obra literária, um processador de texto vai dar conta do recado. Agora, se você vai escrever um roteiro de cinema, uma história em quadrinhos, própria peça de teatro, já é bom escrever na formatação correta. Por quê? Senão você vai ter o trabalho de escrever duas vezes, é complicado. Você vai escrever de uma forma sem formatação, primeiramente, e depois vai ter que passar tudo para a formatação correta. Esse é um trabalho que você não precisa ter, é desnecessário, desde que você escreva na formatação correta. Tem um programa específico para roteiro, ou faça no seu processador de texto as margens corretas, e aí você não vai ter esse trabalho braçal muito chato de ter que ficar formatando a sua obra para a formatação correta, para o modelo correto. Então, escreva já na formatação correta. 27, o conselho, principalmente para a parte também da parte literária, evite metáforas e comparações pomposas, pois diminuem a qualidade da escrita. Isso para diálogo também, mas enfim, mais para descrição. Ela chorava como um rio caudaloso, né? Isso não é legal. Ficar fazendo comparação às metáforas não é uma boa técnica de escrita, não. Porque a gente volta para a primeira parte do vídeo, deixa a sua escrita arrastada. E metáfora não é legal. Lógico, vão ter grandes escritores que usam metáforas, da mais século XIX, etc. Mas evitar, né? Não é uma boa prática, porque as metáforas podem ser, às vezes, até infelizes, enfim, muita gente não vai gostar, não vale a pena. 28, fundamental. Sempre planeje sua obra antes de começar a escrevê-la. Tenha todas as cenas em cartões. Isso não significa que você não deva alterar algo, mas sim que você já tem um caminho para se guiar. Existem, muitas vezes as pessoas, quando estão começando a escrever, acham que vão sentar e escrever do início ao fim, ponto. E até existem alguns grandes escritores ou pessoas que escrevem do início ao fim, sentam e não tem nada planejado. Só que depois eles voltam tudo e vão ter um super trabalho para poder fazer essa revisão. O que é fundamental, que vai deixar mais dinâmico o seu processo de escrita, vai te dar uma base, um conforto para escrever. Sua obra tem que estar já toda planejada. Óbvio que você vai fazer alterações, mas você já tem que saber quais são as cenas, desenrolar da obra, o início, o final, tudo isso bem escrito já, bem detalhado nos cartões de cena. Tem um texto meu do site que é muito importante sobre os cartões de cena. Evitar essa prática, alguns vão conseguir fazer, de sentar e escrever sem qualquer planejamento. Não é muito bem assim que funciona o processo de escrita, se você quiser ter uma escrita sem muitos problemas. Então, planeje sua obra, você pode alterar depois, pode, mas a escrita não é o primeiro processo. Isso é muito importante. 29. Não existe tema pequeno. Um bom escritor escreve sobre qualquer tema e lhe dá contornos épicos e dramáticos. Às vezes a gente quer escrever sobre algo impactante, algo grandioso, porque acha que se escrever sobre a ida de alguém à padaria, ninguém vai prestar atenção. Mas, ora, às vezes essa ida à padaria é muito mais grandiosa do que um tema épico. Porque às vezes é um conflito interior. Foi um exemplo que veio na cabeça agora, mas imagina uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa às vezes depressiva, isso já é uma boa fonte de histórias por causa dos conflitos, e ela mal consegue sair de casa. Em determinado momento da obra ela consegue ir na padaria, por exemplo, aquilo é uma grande vitória, ou ela não consegue ir, é uma grande derrota. Então não existe tema pequeno. Nós temos grandes obras com temas, a princípio, bem mundanos, e também temos grandes obras com temas épicos ou vinganças gigantescas, enfim, ação em larga escala, mas não existe tema melhor ou pior. É o tratamento que a gente dá a esse tema e os conflitos
que a gente vai gerar e tentar resolver ao longo da obra. 30. Fuja dos clichês e estereótipos. Eles podem até ser o seu ponto de partida, mas só. Isso é muito importante, tanto para a criação de personagem, como para o desenrolar da história. Geralmente a gente pensa num personagem, já vem um estereótipo, um cara fortão, né, uma velhinha caridosa, mas é só o ponto de partida. Evitar ter um olhar atento, evitar ao máximo possível personagens caricatos, a não ser que seja a intenção. E obras muito que não tenham alguma surpresa, alguma coisa interessante. Então é importante muito focar na criação dos personagens, focar nesse desenrolar aí. Fugir de estereótipo. Estereótipo é a pior coisa possível, uma das piores coisas possíveis numa obra. 31. Conselho 31. Todo protagonista deve ter suas fraquezas. Todo vilão deve ter suas virtudes. Faça personagens reais e com sentimentos. Não faça um vilão caricato. Então, a gente também, outro conselho que tem a ver com a criação de personagens, que a gente vê em outro texto do site, muito importante. Mas aqui o conselho é novamente evitar o estereótipo. O herói bonzinho e o vilão maléfico. Talvez o primeiro vilão, porque muitas vezes a audiência se identifica mais com o vilão do que com o herói. Né? Isso é notório. Pensando em blockbuster, né, dos filmes com grande público, eu acho que o Guerra nas Estrelas, o Star Wars, o Darth Vader, foi o primeiro grande exemplo disso. O Darth Vader é um vilão que, quando ele fala, aí mais no Império Contra-Ataca, né, na continuação, quando ele fala para o Luke, que é o pai dele, ali abre toda uma gama. Né, de alguma forma você começa a se identificar com o Darth Vader. Então é importante, os vilões. E outra coisa, muitas vezes os vilões, botar sempre vilão aqui entre aspas, né? Mas é um termo usado, antagonista, talvez seja melhor. Os antagonistas, muitas vezes, eles acham que estão fazendo a coisa certa. Acham que o que eles estão fazendo é o melhor possível. E até para os outros também. Então isso é importante. É importante termos personagens complexos. Tanto os protagonistas, ou protagonista, quanto os antagonistas ou o antagonista. Assim como o vilão ele deve ter coisas boas que a audiência se identifique, o herói também tem que ter fraquezas. Pensando agora em história em quadrinhos, nos personagens mais difíceis da gente escrever é o Super-Homem. Porque o Super-Homem foi feito como o ser perfeito. Né? E aí, muito forte, né? Enfim, respeitoso e tal. E para você escrever sobre um herói perfeito, um personagem perfeito, é meio complicado, né? Que não tenha tanta fraqueza assim. Enfim, então esse conselho é importante e está melhor explicado, mais detalhado no texto sobre criação de personagens. O 32, o conselho 32, uma boa história se baseia no princípio da ação crescente. Ou seja, a situação do protagonista deve ficar cada vez pior. Então os conflitos eles têm que vir numa ordem crescente. E o conflito, o clímax tem que ser um conflito grandioso, um conflito final. Então tenha conflitos menores no início da obra, conflitos intermediários no meio da obra, e prepare o final da obra para aquele conflito que a audiência nem imagina como o protagonista vai escapar. Obviamente, quando eu digo conflito aqui, não é o conflito físico necessariamente, né? É o conflito interior, é o objetivo que o personagem quer. Então isso é bem importante, os conflitos psicológicos, os conflitos sociais. Vamos para o conselho 33. Não fuja do tema central da história. Muitos filmes pecam por isso. Se você se distanciar muito do tema central, pode ser que nunca mais o recupere. Na primeira parte tem outro conselho que eu digo, sua obra tem que ser sobre algo. Você tem que ter algo para falar. Então você tem que ter isso em mente. Sobre o que é minha obra? É sobre vingança, paixão, recuperação, é sobre o quê? Descoberta. E aí você não pode se distanciar muito disso. Senão corre o risco de alienar quem está assistindo, ou quem está lendo a obra. Então evite fugir do tema central. Mesmo que você tenha vários outros personagens, óbvio, mas sempre fica pincelando esse tema central. 34. Cuidado com as coincidências. Na vida real elas acontecem com frequência, mas em uma ficção da ideia de preguiça. Evite-as ao máximo.
As coincidências na vida real, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar. O tempo inteiro a gente esbarra com uma coincidência. Encontra uma pessoa em tal lugar, passa um tempo, aquela pessoa tá, você vai para outro lugar, aquela pessoa está lá. A coincidência em relação a questões de emprego, questões amorosas, enfim, questões familiares, o tempo inteiro, coincidências trágicas, coincidências alegres, o tempo inteiro ocorrem coincidências. Se a gente for analisar a nossa vida, ela tem muito de coincidências. Só que na ficção, não. Vamos cortar a coincidência na ficção. É sinônimo de preguiça. É raríssimas ocasiões que uma coincidência funciona. Então, você está escrevendo sobre uma obra de um romance, vamos dizer assim, e aí o protagonista encontra uma pessoa amada numa coincidência 5 anos depois, 2 anos depois. Não funciona muito legal. Depois tem uma coincidência, ele ganha um prêmio e tal. Assim, coincidências não são legais. Tá? Evitar coincidências ao máximo na ficção. Tentar sempre buscar aí uma causa. Há exceções? Há, mas evitar. 35. Os personagens secundários também são cruciais. Dê atenção a eles. Importantíssimo isso. Os personagens secundários, eles têm que ter motivações também. Eles não têm que ser só suporte para o protagonista, né? Na obra, não. Tem que ter uma vida complexa, uma vida plena, tem que ter os próprios conflitos. Novamente, a gente vê isso na criação de personagens. Então, talvez o personagem terciário, que apareça só em uma cena, mas ainda assim é bom dar aquela... engraçado quando a gente vê o Oscar, por exemplo, o prêmio, muitos prêmios para ator coadjuvante são de participações muito pequenas. Às vezes de uma cena, poucos minutos no filme. Mas você tem uma riqueza naquela participação tão grande. Às vezes a riqueza é mais bem construída no personagem secundário, naquela obra, do que no protagonista. Então os personagens secundários têm que ser bem complexos também. Complexos não no sentido de ser super complicado, mas complexo no sentido da nossa vida, né? De termos aspirações, desejos, frustrações, enfim. 36. Após escrever e concluir o seu primeiro rascunho da obra, deixe um canto por pelo menos 15 dias. Isso é importante. A gente está escrevendo o tempo inteiro, a gente acaba ficando enjoado daquilo, a gente acaba nem sabendo mais para qual direção está. Então, se você acabei uma obra, deixa 2 semanas ali ela quieta. Aí sua cabeça vai se ocupar com outras coisas, vai dar tempo para sua mente refrescar, e aí você vai olhar a obra com novos olhares, né? uma outra percepção, para poder fazer as correções. Então dá um descanso para a obra. Isso serve também caso você esteja muito esgotado. Para de escrever um pouco, está esgotado, né? Não vai forçar a barra, não sei que tem que cumprir algum prazo, e depois retorna. Conselho 37. Você não precisa começar uma história não era uma vez. Tente começar com uma ação, com algo dinâmico, para imediatamente prender a atenção do público. Isso é importante, tem a ver com vários outros conselhos que a gente já falou aqui, de evitar que a escrita, né, ou que o roteiro fique lento. Já começa numa ação. Ao invés de, por exemplo, mostrar, vamos supor que você queira, já mostra o protagonista sendo demitido na primeira cena. Né? Porque às vezes a gente quer começar a escrever, o protagonista acorda, levanta, apresenta a família, ele pega a condução para o trabalho, aí ele é demitido. Não, pode começar ele sendo demitido. Começa um filme com assalto a banco, já começa na ação. E lembrando, a gente vai recuperando, fornecendo as informações para a audiência ao longo da obra. Então, evite começar com descrição, com parágrafos longos ou um roteiro muito lento. Começa na ação. Isso aí já joga a audiência num estado de atenção, de surpresa, vale a pena. 38. As melhores histórias são aquelas que falam diretamente sobre as emoções que sentimos. São histórias humanas carregadas de moral e valores que são discutidos pelo autor e pela audiência. Então tem um texto aí no site sobre queremos sentir emoções, né? Por que a gente vai assistir um filme, a gente vai ler um livro, né, uma peça de teatro? A gente quer sentir emoções que a gente, de certa forma, possa se identificar com elas, ou que a gente já tem cria uma ligação com o protagonista, para que a gente tente sentir o que ele está sentindo. Né? Então é importante tentar, às vezes, puxar para essas emoções mais do cotidiano, né? De que possa ter uma relação, que a audiência crie uma relação com a obra.
Isso é muito difícil de se fazer, porque falar é fácil, mas é muito difícil. Mas quando faz com, né, correção, faz com uma certa habilidade, é muito bom para a obra isso. 39. 39 eu vejo muito, né? Eu considero um erro grave. Um escritor não é um pastor nem um padre. Não dê sermões para a audiência. Não empurre pela garganta do público seu ponto de vista nem sua religião. Escreva de forma inteligente para que sua mensagem seja transmitida ao longo da história, de maneira bem sutil. Bom, que é outro problema sério que a gente vê o tempo inteiro em novelas. A novela tem às vezes tem um tema até importante para ser discutido, só que aquele tema parece que é uma aula, você está assistindo uma aula de um professor. Um personagem chega, olha, ele tem essa doença aqui, essa doença é causada por isso, isso, isso. Numa conversa, como, vamos dizer assim, entre aspas, de natural, não tem nada. E ficam vários capítulos da novela querendo até empurrar a opinião do escritor de uma forma muito clara. É lógico, todo mundo tem opiniões, e a gente também quer escrever nossas opiniões para a audiência. Mas, se a gente escreve nossas opiniões, se a obra tem um caráter meio didático, ela perde muita credibilidade. Então você pode colocar a sua opinião, sim, mas desde que seja nas entrelinhas. Aquilo é importante, o antagonista, aquele que é contrário à opinião do protagonista, também tem que ter uma voz importante. O conflito tem que ser grandioso. Então evite sermões, evite ficar dando conselhos, ainda mais de forma artificial nos diálogos. Isso é sinônimo de uma obra mal escrita. Infelizmente a gente vê muito disso. Tente segurar a sua vontade de ficar pregando à audiência, né, a sua opinião, e coloque ela de uma forma muito diluída e hábil. Conselho 40. Não faça uma história super complicada. Confundir a cabeça do público não é um bom sinal. Faça sempre a seguinte pergunta: por que a audiência tem que se importar com minha história e com meus personagens? Se nem você conseguir responder, é hora de repensar a trama. É parecido com o conselho de evitar muitos personagens. Então evite histórias super complicadas, evite muitos personagens, né? Tente fazer, entre aspas, o básico, que isso vai facilitar na criação da ponte entre a audiência e a obra, essa questão das emoções, enfim. 41. O público precisa saber desde o início os desejos dos personagens, o que eles querem, mesmo que os próprios personagens não saibam. Assim, a audiência pode criar mais cedo uma empatia pelos personagens e se prenderem à sua história. Faça personagens ativos, que busquem história e não somente fiquem reféns dos acontecimentos. Então aqui, na verdade, tem dois conselhos. O primeiro, que a gente tem que saber o que o personagem quer. A audiência tem que ficar bem claro para a audiência, para decidir se vai torcer ou não pelo personagem. Então, o objetivo dele na trama tem que ser bem claro. Se ele vai conseguir ou não é outra história. E outro ponto importante, o protagonista ele tem que agir. A gente vê isso no texto da criação dos personagens. Ele tem que atuar, ele tem que correr atrás. Não pode ficar parado, há exceções, óbvio, mas ele não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. É aquele conselho da coincidência também. Se ele fica parado, ele fica torcendo para uma coincidência ocorrer. Então não, ele tem que correr atrás dos acontecimentos, tem que ser ativo, enfim, e mergulhar nos conflitos. 42. Os escritores geralmente valorizam muito o visual. Procure valorizar também outros sentidos como paladar e olfato. Então, a literatura é fundamental, também nos quadrinhos, enfim. Cinema é mais difícil, mas é importante fazer. Assim, abrem-se novas possibilidades de interações com a cena. Ou seja, às vezes a gente pega um livro inteiro, uma obra inteira, e a gente nem sabe o que o personagem está... Qual o cheiro daquela casa, o cheiro daquela rua, ou o que o personagem está ouvindo, né? Qual o tipo de som que aquele ambiente tem. A gente fica muito preso, talvez pela própria questão do cinema, da televisão. Eu acho que os escritores têm se tornado muito visuais. Às vezes, a maioria dos escritores, eles estão, na hora de descrever uma cena, descreve como se a gente estivesse só enxergando, né? Que o personagem só estivesse enxergando. Só que o tempo inteiro a gente está cheirando, a gente está ouvindo, às vezes o gosto de alguma coisa é importante. Então valorize esses outros sentidos. Eu acho que dá para fazer isso até no roteiro cinematográfico, fica bem legal. E diversifica. Isso é importante. Nossa cultura é muito visual, a gente está vivendo uma época de muita imagem, muitos vídeos. Isso acaba transbordando para as nossas obras.
A gente acaba esquecendo os outros sentidos. 43. Tem a ver com os conselhos iniciais. Lembre-se que as mudanças radicais em sua história não devem vir de uma hora para outra. Se seu herói vai virar o vilão, deixe indícios de que isso pode acontecer ao longo do texto. Sempre seja honesto com sua audiência. Ponto. É isso. Tudo, né, que ocorrer na sua obra tem que ter uma certa justificativa, principalmente em mudança de comportamento. Enfim. 44. Mostre a obra para outros e tenha a sensibilidade de saber se a crítica é válida ou não. Mas sempre siga a sua intuição. Se o próprio Martin Scorsese disser que um personagem seu está fraco e você no seu íntimo não concordar, mantenha sua opinião, a obra é sua. Aí é importante porque Estados Unidos tem muito isso, grupo de leitura, clube de leitura. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Onde você vai e mostra sua obra para uma turma. E aí a turma discute sua obra. O que acontece? Às vezes a crítica é pesada, mesmo que se justifique, às vezes a crítica é leve, e aí você não sabe muito bem, né, o que vai fazer. Aí você tem que seguir sua intuição. É importante você mostrar a obra para alguém e ter uma opinião daquela pessoa. Mas se você tem um certo conhecimento, se você tem uma certa cultura artística, no sentido de conhecer diversas obras, e você sabe que aquilo que você está fazendo não é uma coisa tão, vamos dizer assim, problemática, assim, ou que você não vê problemas, siga a sua intuição. Outro ponto importante também é que o Brasil tem uma cultura que não recebe muito bem crítica. Todas as vezes que alguém faz uma crítica para a gente acha que é pessoal. Na Europa não tem muito isso, né? Holanda, França, eles criticam e depois saem para tomar uma cerveja. Mas o brasileiro não, ele pessoaliza muito isso. Então, se alguém fizer uma crítica à sua obra, é uma crítica à sua obra, cuidado com isso, não vai levar para o lado pessoal. E aí você vai julgar de forma calma e racional se aquela crítica tem valor ou não. Enfim. 45. Lê seu texto em voz alta, isso mesmo. Se soar bem, ótimo. Essa é uma dica, um conselho simples de fazer, muito eficaz. Nas partes que não soar legal, você sabe que tem que mudar. Pega os diálogos da sua obra e lê, em voz alta. E aí ou então chama alguém, vamos conversar aqui, vamos fazer o diálogo da minha obra. E se você achar, o diálogo não é a mesma coisa que a conversa escrita. Ou que a fala, vamos dizer assim. O diálogo não é você transcrever uma conversa. Repare, eu estou falando aqui o tempo inteiro, eu paro, né? Então, tal, fico procurando o raciocínio. Isso é muito ruim você colocar uma conversa assim no papel, no roteiro de filme. Filme até dá, mas também evitar muito para não deixar o personagem muito engasgado. Literatura nem pensar. Então, o diálogo ele não é a mesma coisa que a transcrição de uma conversa. Você tem toda uma técnica especial para escrever o diálogo. Mesmo assim, tem que soar bem quando for falado em voz alta o diálogo. É uma estratégia muito boa. Conselho 46. Estamos no século XXI. Seu livro não precisa ser publicado por uma editora. Você mesmo pode colocá-lo à venda na internet. Esses conselhos agora, 46, 47, 48, são importantes, né? São conselhos que têm coisas a ver. Ou seja, escritor vai passar fome no Brasil, né, e tal. Olha, primeiro que você não vai querer escrever para ficar rico. Se no Brasil, até nos outros países também é muito difícil. Geralmente a escrita começa como um hobby. E hoje, com o avanço da comunicação digital, você pode publicar essa obra de uma maneira muito fácil, muito simples, assim, custo muito pequeno, até para livro físico, impresso também, barateou muito. Você pode fazer isso. Então, não precisa ficar esperando uma editora. Se você tem uma coletânea de contos, fez um romance, escreveu poemas, você consegue publicar isso, seja de forma digital, ou seja com custo menor, em forma física. Não fica esperando alguém te pescar, não. Corre atrás. 47 também é importante, né? É uma grande frustração, porque às vezes a gente quer escrever um roteiro de cinema e sabe que quase ninguém vai ver aquilo.
É muito difícil entrar nesse mercado de roteiro de cinema aqui no Brasil. Estados Unidos é muito difícil, mas lá as coisas são muito mais claras no sentido de que ser roteirista é uma profissão, você envia os pitches do roteiro, né, sinopses e tal, tem todo um mercado próprio para isso, de roteiro. Aqui no Brasil não tem. Então, qual é um principal conselho aí? Quer escrever o seu roteiro? Escreve. Mas também escreve um livro sobre ele. Faça uma obra literária com o assunto do roteiro. A obra literária ela é muito menos difícil de você, né, espalhar e divulgar. E aí, se causar algum interesse, você já tem ali também um roteiro adaptado daquela obra. 48, importante para o escritor que queira ser um pouquinho mais profissional. Tá? Valorizar a sua imagem, ter um site ou um blog com seus escritos. Então, se você é um poeta, tenha um seu site com suas poesias. Se você escreve contos, faça um site, perfil no Facebook, Instagram mais imagem, não sei, aí para um artista, talvez para um desenhista. Tá? Mas valorize sua imagem. E aí você pode, muitas portas podem se abrir para você com essa valorização da imagem. Isso se você quiser adentrar aí a escrita profissional. Conselho 49. A culpa é sempre nossa. Ou seja, a culpa é sempre sua. Nunca se esqueça disso. Não se faça de vítima. Ninguém não gostaram do meu texto, não vai ser publicado, não gostaram do meu poema. Fracassei, vou desistir. Assume a culpa. Reconheça que dá para melhorar sempre e que vão existir injustiças, mas assuma essa injustiça e bola para frente. E aí vem o conselho 50. Nunca desista. Se é o que você gosta, ainda mais, novamente, estamos no século XXI, era da comunicação digital, a gente tem uma audiência possível de milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira acessa a internet, redes sociais, óbvio que são acessos diferentes, mas você vai conseguir ser lido, vai conseguir ser ouvido, vai conseguir ser visto. Então, não estamos mais 50 anos atrás, onde era muito difícil você publicar alguma coisa, alguém vê o que você escreveu. Então nunca desista. Você vai conseguir sim. É só estudar, respirar e não abandonar o seu sonho. Então, queridos amigos, amigas, aqui são os 50 conselhos para um escritor iniciante. Todos esses conselhos, nessas duas partes, estão nos meus outros textos no curso, mas aqui é importante para manter nossa cabeça sempre trabalhando. Então, bons estudos, como sempre, e obrigado pela visualização.